Olá pessoal, aqui é o Wendel. Vai começar agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 9º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 3, aula 11, e trabalhar as seguintes habilidades: resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas, reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados do perímetro, da área e ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. Os objetivos dessa videoaula são 4. Primeiro é estudar o perímetro de figuras planas. Segundo é estudar a área de figuras planas. Terceiro é estudar a ampliação e redução de figuras na malha quadriculada. E o quarto, lógico, é resolver alguns problemas. Vamos começar compreendendo um pouco sobre perímetro. O perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. Ou seja, se essa figura for um polígono, como no caso aqui o triângulo, o perímetro vai ser a soma de seus lados, a soma da medida de seus lados, que eu estou já aqui representando pela letra P. Então, nesse caso aqui, vai ficar 5,8 mais 8,7 mais 10 centímetros, fazendo aqui a continha já vai dar 24,5 centímetros, é o perímetro desse triângulo. Como nós temos aqui um polígono, o perímetro vai ser a soma dos lados. Neste caso eu tenho um retângulo, que segue a mesma lógica. Como a figura aqui é um polígono, para medir o perímetro basta somar a medida de seus lados, que está aqui ao lado. Vai ser então 9,3 mais 9,3, que tem dois lados que mede 9,3 centímetros, mais 3,7 mais 3,7, porque tem dois lados que medem 3,7 centímetros. Fazendo aqui esta continha, já trago a resposta, vai ser 26 centímetros, o perímetro desse retângulo. A circunferência, por sinal, possui um perímetro um pouco diferente. Como ela não é um polígono, o perímetro da circunferência, também chamado de comprimento, vai ser essa região que eu destaquei em vermelha. Para medir o comprimento da circunferência, que é o seu perímetro, nós podemos utilizar essa fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Vale ressaltar que o π é a constante matemática que vale 3,14. No nosso exemplo, o raio mede 3 centímetros. Então, 2 vezes π vezes o raio, aqui do lado podemos ver a continha. 2 vezes 3,14 vezes 3 centímetros. Resolvendo essa continha, eu já trago a resposta, 18,84 centímetros. É o comprimento dessa circunferência, ou seja, é o seu perímetro. Vamos resolver um problema sobre perímetro e aprender um pouco mais. Eu trago aqui uma questão da seção Fixando Mais, está na página 133, é a segunda questão. Diz o seguinte: todo dia Jéssica caminha no parque, como mostra a figura abaixo. Ela deu 2 voltas completas ao longo desse parque. Está aqui o desenho do parque com as medidas de cada lado. E a pergunta é: qual a distância que Jéssica caminhou? Vamos para a solução. Se eu quero o perímetro e eu tenho aqui um polígono, basta somar os seus lados e eu vou ter a medida de seu perímetro. Então, somando aqui os lados, 100 mais 110 mais 300 mais 290 mais 250, vamos fazer aqui a continha: 0, 1, 10, 15, 5 vai a 1, 1, 2, 3, 6, 10. Então, 1050 metros é o perímetro desse parque. Mas atenção, o problema diz que ela deu 2 voltas completas. Então eu vou ter que pegar o perímetro e multiplicar por 2, porque ela deu 2 voltas no parque. Então 1050 metros vezes 2 vai dar 2100 metros.
Então, Jéssica caminhou 2.100 metros, alternativa D. É isso aí, minha gente. Vamos aprender agora um pouquinho sobre área. A área é a medida da superfície de uma figura plana. A área é como se fosse essa região que está aqui na cor laranja. Se a figura for um quadrado, para medir sua área, basta eu multiplicar o lado vezes o lado. Em geral, cada polígono possui uma fórmula específica para medir sua área. Se for um retângulo, a área vai ser base vezes a altura. A base representada pela letra B e a altura pela letra H, base vezes altura. Se for um paralelogramo, a fórmula é a mesma do retângulo, base vezes altura. Caso seja um losango, o polígono, o losango possui duas diagonais, a maior e a menor. Sua área vai ser então a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Se for um trapézio, o polígono, a fórmula será base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior, aqui representada pelo Bzão, a base menor pelo Bzinho e a altura pela letra H. Essa é a fórmula da área do trapézio. Se for um triângulo, a fórmula é bem simples. É base vezes altura dividido por 2. Caso seja um círculo, a área do círculo, ressaltando que a área é essa região interna, a parte laranja, sua área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Ok? Vamos resolver um probleminha sobre área. Eu trago aqui a primeira questão da seção Fixando Mais, está na página 137. Diz o seguinte: Carmen recentemente comprou um terreno para construir sua casa. Sabendo que esse terreno tem o formato de um quadrado e que a medida do seu lado é igual a 15 metros, qual a área do terreno de Carmen? Bem, para resolver esse problema, eu tenho que perceber que o terreno tem a forma de um quadrado e a medida do lado é 15 metros. Eu quero então encontrar a área desse terreno, ou seja, a área do quadrado. Acabei de estudar que a área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, no caso do problema, como o lado mede 15, a área do quadrado vai ser 15 vezes 15, ou 15 ao quadrado. 15 vezes 15, minha gente, é 225, no caso, metros quadrados, porque a área, a unidade de medida de área, quando o lado é metros, é metro ao quadrado, que é m vezes m. Então, a alternativa correta vai ser a letra D, 225 metros quadrados. É isso aí, minha gente. Bem, é importante que a gente aprenda também os procedimentos de ampliação e redução em uma malha quadriculada. Eu trago aqui na imagem uma figura que foi, no caso, ampliada. A figura 1 foi ampliada na figura 2. Seu tamanho teve uma ampliação. Mas ela pode ser também reduzida, ok? Então é importante que você entenda a dica que eu vou lhe dar aqui. Se o lado da figura aumenta ou reduz x vezes, então o perímetro aumenta ou reduz a mesma quantidade de vezes, a mesma x vezes. No entanto, a área aumenta ou reduz x ao quadrado vezes. Lembre-se, a área é sempre na perspectiva de ao quadrado, x ao quadrado vezes. Ficou confuso? Eu trago um exemplo aqui para clarear. Bem, se o lado aumentou 2 vezes, como é o caso aqui da imagem, perceba que um ladinho era um espaço e agora tem 2. Então o lado aumentou 2 vezes. Da figura 1 para a figura 2, o lado aumentou 2 vezes. Então o perímetro também aumentou 2 vezes, porque o perímetro aumenta a quantidade de vezes que o lado aumenta. Na figura 1, eu tenho o perímetro 12. Se eu somar cada ladinho desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então,
O da figura grande vai aumentar 2 vezes. Então, o perímetro da figura grande, eu não preciso nem contar, já tenho a certeza que vai ser 24, que é 12 vezes 2, aumentou 2 vezes. Facinho. Se o lado aumentar 2 vezes, o perímetro aumentará também 2 vezes. Porém, considerando agora a área, o lado aumentou 2 vezes. Então, a área vai aumentar 2 ao quadrado vezes. 2 ao quadrado é 4. Então, a área vai aumentar 4 vezes. Lembre-se dessa dica. A área aumenta sempre a quantidade que aumenta o lado ao quadrado. Então, se o lado aumentou 2 vezes, a área vai aumentar 4 vezes. Vamos conferir. Na área da figura 1, a área é a região interna. Ó. Eu tenho 5 quadrados. Ó. 5. Então, a área da figura 1, 5. A área da figura 2 vai aumentar, no caso, 4 vezes. Então, vai ser 5 vezes 4, 20. Eu já posso confirmar que aqui na figura 2 vai ter 20 quadradinhos. E é verdade, 20 quadradinhos. Você pode até pausar o vídeo e contar. Eu sei disso porque, como o lado aumentou 2 vezes, a área vai aumentar 2 ao quadrado vezes, que vai ser 4 vezes. Então, 5 vezes 4, 20. É isso aí. Vamos resolver um problema sobre o que acabamos de aprender. Eu trago aqui a segunda questão da seção Fixando Mais, está na página 137. Diz o seguinte: na ilustração abaixo, a figura 2 foi obtida a partir da figura 1. Já dá para ver que a figura 2 foi ampliada, aumentou. A figura 1 é menor, a figura 2 é maior. O perímetro da figura 2 em relação ao da figura 1 ficou. Bem, lembrando, vamos observar o lado. Eu já posso perceber que o lado da figura aumentou 2 vezes. Ó. Era uma diagonalzinha, agora pega 2 diagonais aqui nesse lado. Ó. Se o lado aumentou 2 vezes, e eu quero saber do perímetro, então o perímetro também aumentou 2 vezes. Se o perímetro aumentou 2 vezes, então ele foi duplicado, né? Foi duplicado, porque aumentar 2 vezes é dobrar. Então, nessa questão, o perímetro ficou duplicado. Alternativa A. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós estudamos o perímetro de figuras planas, também estudamos a área de figuras planas, estudamos a ampliação e redução de figuras na malha quadriculada e resolvemos alguns problemas. Continue resolvendo os problemas do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Falou!